Avanços tecnológicos, lutas armadas, guerras frias, revoluções nas artes. O século XX está chegando ao fim e a velocidade dos fatos nos dá a certeza de que cada vez mais a humanidade será movida pelo poder de uma só palavra. Comunicação. O que é? Comunicação. Comunicação? O que é comunicação? Você me pegou agora. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Rádios, jornais, revistas, televisões e computadores são alguns agentes dessa força transformadora que traz o mundo para dentro das casas. Mas o poder da comunicação não acontece devido a mágicas ou truques. Por trás desta grande teia de informações existe a presença do homem. São os repórteres, redatores e editores que misturam técnica e conteúdo para produzir a notícia. Nos anos 90, os profissionais da comunicação passaram a ser mais valorizados dentro e fora da mídia. A comunicação empresarial ganhou nova dimensão e se transformou numa poderosa ferramenta capaz de conhecer, diferenciar e informar todos os segmentos de público. A Xerox desenvolveu a estratégia de comunicação integrada com o objetivo de otimizar os canais de informação e consolidar a imagem da empresa. Norteada por essa estratégia, a comunicação interna se estruturou no sentido de tornar a força de trabalho informada, sintonizada e comprometida com os valores e objetivos da Xerox. Dentre os vários veículos de informação criados pela Gerência de Comunicação Interna, se destaca o Jornal Mural. Produzido desde 1989, ele tem a capacidade de divulgar, simultaneamente para todas as unidades do Brasil, as notícias que fazem parte do universo Xerox. Todo o sucesso do Jornal Mural se deve ao incansável trabalho do correspondente. Ele é o profissional escolhido para captar as informações da unidade e transformá-las em notícia. O correspondente atua como repórter, redator e editor e se responsabiliza pela manutenção do Jornal Mural da sua localidade. Eu compararia o correspondente da Xerox, na filial lá de cima do Iapoca ao Chuí, ao Pedro Bial, a Sandra Passarinho. E essas pessoas que levam as notícias para nossas casas, é a mesma coisa. O correspondente da Xerox leva a notícia para cada pedacinho da Xerox espalhado pelo Brasil. O Jornal Mural é apresentado sobre um painel de madeira e acrílico, sempre fixado em local bem iluminado, onde haja circulação de pelo menos 30% da população da unidade. Para que a identidade visual seja preservada, as matérias são classificadas, impressas ou copiadas em formulários próprios, que são colocados todas as segundas-feiras de manhã nos 16 escaninhos do Jornal Mural. Só que a gente tem que saber que o mais importante é a notícia. De repente o layout, a cor, não pode chamar mais atenção do que a notícia. O cara parar para ver um mural só por causa da cor e depois lembrar da cor e não lembrar do que leu. As matérias produzidas pelos correspondentes podem ser locais, regionais ou nacionais. A matéria deve ser objetiva, resumida e que traga um entendimento pleno e de uma maneira rápida daquilo que a gente quer dizer, né? O correspondente é a peça-chave do Jornal Mural e deve sempre estar atento aos fatos para produzir notícias com síntese, sensibilidade e criatividade. Ela tem que ter uma alma de jornalista. Tem alguns molhos que a gente usa para fazer com que a matéria fique interessante também. Ela tem que ser verdadeira, para isso ela é aprovada pela fonte antes de publicar. Ela deve ser concisa, mas ela tem que dizer toda a verdade. Ela tem um molho especial. O Jornal Mural tem uma programação visual moderna, arrojada e conquistou o seu espaço junto ao público interno da Xerox. Acho super interessante deixar as pessoas informadas por dentro de tudo. Tem uma comunicação veloz, a informação está em cima da hora. Eu acho uma excelente forma de comunicação com qualquer empregado no Brasil inteiro. Textos, fotos, ideias, títulos, retrancas, furos de reportagem. Todo esse universo do correspondente do Jornal Mural é o mesmo que dá vida às redações de grandes jornais, revistas e televisões do Brasil.
O correspondente é um verdadeiro jornalista e, por isso mesmo, pode aproveitar algumas dicas dos colegas de profissão. Eu acho que o texto jornalístico ele tem que ser basicamente um texto simples e fácil de ser entendido. A gente não pode nunca esquecer que você tem que usar uma linguagem coloquial. Não estamos falando numa linguagem chula, não estamos falando numa linguagem vulgar, estamos falando numa linguagem coloquial. O negócio é pensar o que eu tenho de importante, o que eu quero falar e colocar rápido isso em 1, 2, 3, 4 parágrafos. Então é super importante que de cara a pessoa saiba o que aconteceu, onde é que foi, por que foi, todas essas coisas práticas de quem não tem tempo para ler uma notícia por inteiro. O que é o lead? É a coisa mais importante da notícia. E tem aquela famosa pergunta dos 5 Qs, se não me engano, que a gente aprende na faculdade, que é o que, onde, quando, como e por quê. Que é a pergunta clássica de jornalismo. Quando você responde a esses 5 itens, você tem o lead de uma matéria. Porque a partir daí, o leitor já tem as informações fundamentais que ele precisa e daí em diante ele vai ver essas informações desenvolvidas ao longo do texto. Um título bom vai depender da notícia que ele está titulando, né? Se for uma notícia de dia a dia, então é interessante que ele tenha um verbo, tenha uma ação. Tem que ser preciso, você tem que dizer você está contando naquela história toda em 5 palavras. De preferência, numa boa matéria, o título tá no lead. Você encontra o título no lead. Mas se estiver muito complicado, às vezes você encontra uma palavrinha que resolve, que dá o espírito da coisa. A gente aqui no jornal tem o maior cuidado. Não adianta você colocar assim, mudam as regras da poupança. Tem uma brincadeira entre a gente. Regras, mudam as regras da poupança. Esse título não significa nada. O que tem que ser? Por exemplo, poupança agora vai render 30%. Nossos comerciais, por favor. Eu acho que tem que saber o português, senão você não vai saber escrever nada, né? Às vezes você tem a ideia, mas não consegue transmiti-la para o papel. Porque a língua portuguesa é uma língua muito difícil, né? Escrever é fácil. A gente aprende desde a faculdade a ser humilde. Então, a humildade do texto é o quê? Você olhou uma palavra, sentiu um pingo de dúvida, vai demorar cerca de 1 minuto e 12 segundos, segundo cálculos do Instituto da Preguiça Universal, aí no dicionário e olhar a grafia corretinha. Se você ficar em dúvida na hora de escrever, não ter certeza do que significa aquela palavra, o melhor é tentar uma outra e tentar uma outra mais simples sempre. Eu acho que o texto jornalístico, especialmente no caso de um jornal como o de vocês, é um texto que qualquer pessoa tem que ler e compreender. Então não é um texto para os diretores lerem, é um texto para qualquer funcionário ter acesso. Então é um texto cujo objetivo é que as pessoas entendam. Se ele for um texto com palavras muito rebuscadas, as pessoas não vão entender e ele não vai cumprir a sua função básica, que é de informar. Porque a pior coisa é você fazer um texto maravilhoso, lindo de morrer, aí tá lá um pretensão com C cedilha assim. Aí todo o seu esforço, toda a sua vontade de fazer um texto maravilhoso vai por água abaixo, porque o leitor é mais cruel do que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Agrupe as ideias. Seja simples, claro, conciso. Não se esqueça da gramática, pontuação e ortografia e fique sempre de olho no manual de redação. Escrever é um dom, um exercício, um privilégio. E você, correspondente, tem nas mãos a responsabilidade de transformar o mundo xerox em fatos, em fotos, em notícias.